Havendo número legal, invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador Jorge Manaia para fazer a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 17ª sessão ordinária em 29 de março de 2011. Presidência dos senhores vereadores Leonel Brizola Neto, primeiro vice-presidente, tio Carlos e doutor Eduardo Moura, ambos a convite. Às 14h15, em segunda chamada, com a presença dos senhores vereadores doutor Jairinho, José Everaldo, Paulo Pinheiro, Carlo Caiado, Marcelo Arar, doutor Jorge Manaia, Rubens Andrade, Eliomar Coelho, doutor Edson da Creatinina, Carlos Bolsonaro, Ivanir de Melo, Alexandre Cerruti, Argemiro Pimentel, professor Washington, Jorge Braz, Eider Dantas, Tereza Berger, Adilson Pires, doutor Eduardo Moura, doutor Carlos Eduardo, tio Carlos e Sônia Rabelo, 22. Assume a presidência o senhor vereador tio Carlos e ocupa o lugar de secretário o senhor vereador doutor Edson da Creatinina, ambos a convite. Encerra-se a sessão às 16h30. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. O primeiro orador inscrito é o senhor vereador João Mendes de Jesus, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores, vereadores, amigos aqui presentes, telespectadores da TV Câmara, nossas galerias, eu ocupo esta importante tribuna para homenagear o vice-presidente José Alencar, que nos deixou ontem, depois de enfrentar e combater com galhardia e coragem um câncer que surgiu em seu organismo há 11 anos. O valoroso político e empresário passou por 15 cirurgias. No decorrer dessas inúmeras operações, deu lição de vida à nação no que concerne à conduta, a sua honestidade e a sua disposição para enfrentar as intempéries da vida. Nascido menino pobre em Itamurim, distrito do município de Muraé, em Minas Gerais, José Alencar Gomes da Silva, desde cedo, teve de lutar para ganhar a vida. De família numerosa, eram 14 irmãos, o futuro vice-presidente da República e empresário da área têxtil de sucesso, começou sua carreira como balconista em loja de tecidos, o que, sobremaneira, o influenciou porque, mais tarde, fundou a Companhia de Tecidos Norte de Minas, a Coteminas, a maior e a mais moderna fábrica de fiação e tecidos do Brasil, responsável, inclusive, pela maior parte da demanda de algodão do nosso país. Apesar do sucesso na vida empresarial, o empresário foi presidente das indústrias do Estado de Minas Gerais e vice-presidente da Confederação Nacional de Indústria. José Alencar começou tarde na política partidária. Quer dizer, apesar do sucesso na vida empresarial, ele começa muito tarde na vida partidária. Em 94, candidatou-se ao governo de Minas Gerais e foi derrotado. Porém, em 98, foi eleito senador com quase 3 milhões de votos. Em uma reunião empresarial, conheceu o futuro presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que se encantou com o empresário, o que fez com que o ex-metalúrgico o convidasse para formar chapa e concorrer às eleições presidenciais de 2002. Foi um grande acerto, foi a união do trabalho com o capital, o que fez com que grande parte do empresariado nacional confiasse em Lula, que não os decepcionou, porque o Brasil cresceu enormemente e hoje é a 7ª maior economia do mundo. Apesar de ser perceptível a olhos nus, a empatia e a amizade entre Lula e Alencar, o vice-presidente teve um papel fundamental para que era de sempre questionar os juros altos, bem como defender o capital produtivo nacional em detrimento do especulativo. Além de servir como conselheiro, no que tange a alertar sobre a alta do valor do real, que prejudica as exportações e favorecia as importações, o que não é bom para a criação de empregos para o povo brasileiro. Alencar era um homem leal aos seus princípios e valores.
leal ao presidente Lula, leal à nação brasileira. José Alencar, depois de ter a sua vida toda ela concluída, todo o seu sucesso, todo o seu trabalho reconhecido nacionalmente, ele deixa as suas empresas para ingressar na vida pública, para servir a nação como político. Exemplo que deve ser seguido, naturalmente, por muitos homens brasileiros que querem pensar o Brasil, que desejam ver uma nação próspera, que queiram dar contribuição sem se locupletar do poder e sem pensar em tirar vantagens do erário público. Assim foi esse homem grandioso, majestoso, que é o José Alencar. José Alencar se filiou ao meu partido, Partido Republicano Brasileiro. Não só filiou, mas ele fundou o Partido Republicano Brasileiro. O Partido Republicano, antes de fundarmos, ele era chamado de Partido Municipalista Renovador. E foi José Alencar que sugeriu dar o nome a esse partido novo de Partido Republicano Brasileiro, o PRB. A sugestão do nobre José Alencar foi aceita de pronto, não somente porque sua opinião tinha muito peso, mas porque também era uma ótima sugestão. O PRB hoje está representado nas câmaras de vereadores e nas assembleias legislativas de todo o país, bem como na Câmara dos Deputados e no Senado Federal. José Alencar foi uma personalidade ímpar, compromissada com o trabalho, porque era um grande empreendedor. Na verdade, os sonhos de José Alencar extrapolavam, de fato, a sua grandeza como homem. Por isso, ele enfrentou o câncer, enfrentou as adversidades da vida com aquela maestria, porque ele pensava grande. E todo aquele que pensa grande, ele sobrepuja as intempéries, sobrepuja até mesmo a doença, um câncer que o acometia com tanta voracidade, mas porque ele tinha um coração brasileiro, um coração voltado para atender necessidades do seu país, porque pensava o Brasil como republicano que era, ele sobrepujava tudo. Vereador João Mendes, o senhor depois me cabe uma parte? Pois não, vereadora, pode fazer a sua parte. Apenas para informar a todos os meus nobres colegas e dizer que hoje, eu estarei dando entrada nesta casa no projeto de lei, porque a Ilha do Governador recentemente está sendo feito aí um hospital público, que foi um pedido aí de toda a população da ilha, e eu estou hoje dando entrada nesta casa no projeto de lei para que esse hospital tenha o nome do nosso saudoso José de Alencar Gomes da Silva. Gostaria, então, de pedir o apoio a todos os meus nobres colegas e, principalmente, também ao prefeito Eduardo Paes para que sancione esse projeto de lei. Muito obrigada. Muito bem, vereadora. Parabenizo Vossa Excelência pela iniciativa e dizer que sua parte vai ser incorporada ao nosso pronunciamento aqui nessa tarde de hoje. Meus amigos, meus companheiros, que Deus tenha o nosso saudoso José Alencar e que ele seja sempre referência para todos os homens e mulheres de bem que lutam por uma vida digna e que desejam ver esse país, um país melhor, com menos juros, com mais crescimento, com mais igualdade social, com mais dignidade. Muito obrigado a todos. Uma boa tarde. Próximo orador inscrito, nobre vereador, doutor Paulo Pinheiro, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente da sessão, vereador Paulo Messina, senhores vereadores habituês aqui do primeiro horário, Edson da Creatinina, vamos ver quem tem mais dos constantes aqui. A vereadora Sônia Rabelo, o vereador Ivani, que eu estou vendo sentado lá, são aqueles que gostam de frequentar o primeiro horário, almoçam cedo,
Gostam de frequentar aqui o primeiro horário. Ainda gostam de falar, ainda não perderam a vontade de falar. Eu queria, senhor presidente, refazer não é trocar não, é só fazer outra vez a fala que tive ontem. Depois eu fui ouvir o que eu falei, fui ler o que eu falei, e ficou um pouco rápido demais. E por causa daquele tumulto aqui ficou um tumulto aqui, porque alguns vereadores vieram cobrar a participação da Comissão de Saúde, com todo direito, claro, tem que cobrar mesmo, mas é preciso que as pessoas, antes de fazerem as cobranças, possam ler um pouquinho do que aconteceu, saber do que aconteceu. Então, parte do que foi cobrado ontem aqui da Comissão de Saúde, não participação, eu li atentamente o Diário Oficial, em que o vereador que fez essa cobrança dizia que a comissão, cadê o vereador Paulo Pinheiro, que foi diretor do Miguel Couto? Eu já fui diretor do Miguel Couto há mais de 15 anos, né? A gente esquece, o Eduardo provavelmente já se esqueça um pouco do Getúlio Vargas, que ele foi diretor, e do PAN. Então a gente acaba esquecendo que foi diretor, mas eu continuo indo ao Miguel Couto constantemente, conversar quando existem problemas. E há um fato que os vereadores dessa cobrança precisam entender. Eu acho que eles já deveriam saber disso, mas se não souberem, eu vou relembrá-los. A gente faz as denúncias. A denúncia do mau atendimento do Miguel Couto, a denúncia do mau atendimento do Lourenço Jorge, eu pessoalmente fiz. A imprensa também. Agora, a televisão hoje, como os jornais, não querem dar espaço aos vereadores para falar sobre isso. Aquilo tudo que estava acontecendo no Miguel Couto, já sabiam há muito tempo. Mas, aquele tempo passado, em que foi muito comum aqui o vereador Carlos Eduardo entrar nos hospitais fazendo avaliação, esse tempo passou. Hoje, os governos aqui, tanto estadual quanto municipal, têm uma contraofensiva muito rápida da imprensa, são muito bem relacionados com a imprensa, eu não sei porquê, mas todos os dias nós temos grande propaganda dos governos, tanto estadual quanto municipal, na área da saúde. Matérias importantes, eu disse aqui de uma discussão, eu apareci em 2 centímetros repudiando a notícia. Saiu uma matéria no Globo que tinha aumentado o número de internações, diminuído o número de internações nos hospitais por causa do Programa de Saúde da Família. Isso não pode ser uma verdade. Não deu tempo, não é que não vai acontecer, mas não deu tempo. No dia que a matéria saiu, a clínica da família da Rocinha tinha sido aberta há 2 dias. E se dizia que na Zona Sul tinha caído a internação por causa do Programa de Saúde da Família. Se dizia que lá na Rocinha estava funcionando tudo normalmente. Não é verdade. Eu visitei a UPA, não tem pediatra. 2 vezes eu fui à UPA, nas 2 vezes não tinha pediatra. Lá não há nenhuma equipe de saúde da família com médico. Então, é preciso que a gente possa fazer as críticas, e acho importantíssima a colocação feita pelo vereador Sebastião Ferraz ontem, cobrando que a bancada dos vereadores médicos participem. Não precisa ser só médico, não. Os outros vereadores têm a obrigação de participar, da mesma maneira que se foi fiscalizar lá a VEPAR e que conseguimos uma CPI sobre o assunto. Também eu tentei uma CPI sobre a área da saúde, não consegui. Os nossos colegas acharam que não era bom abrir uma CPI sobre recursos humanos. Fiz uma outra que era parcialmente sobre recursos humanos, o presidente não quis abrir. Guardou por muito tempo, está guardada até hoje lá. Então, é preciso que nós tenhamos um pouco mais de calma para discutir, para que nós, vereadores, nós, parlamentares, não tenhamos um final mais trágico do que está acontecendo, que as pessoas não confiarem no que nós falamos, a imprensa não nos ouvir, a população nos rejeitar em vários momentos. Isso é culpa nossa, culpa nossa. Ontem, lá em Brasília, um deputado do meu partido, do PPS, o deputado Raul Jugman, fez uma frase muito interessante para se pensar, que ele iria pedir ao IBAMA um certificado, solicitar ao IBAMA um certificado de... Como é que era o nome que ele disse, meu Deus? Era o... de extinção em relação à oposição. Ele queria que o IBAMA classificasse a oposição como extinta, como um órgão extinto no Brasil inteiro. Eu ainda discordo disso. Eu acho que nós ainda temos, e é um papel importantíssimo, ouvir a imprensa, ouvir a oposição. E que a imprensa pudesse também falar um pouco mais sobre as coisas erradas.
E, entre elas, eu queria repetir o discurso que fiz ontem aqui com um detalhe a mais, que é sobre a falta de medicamentos. Todos os vereadores aqui, mesmo aqueles que não são médicos, todos os vereadores aqui já ouviram falar, já foram procurados por seus eleitores ou pessoas de comunidade, reclamando da falta de medicamentos. Existe um grupo de medicamentos da atenção básica, são medicamentos mais simples, antitérmicos, analgésicos, anti-inflamatórios, remédios para verme, antihelmínticos, alguns remédios, uma lista que o Ministério da Saúde faz, e que essa lista deve ser obrigatória em todos os almoxarifados das unidades de saúde da prefeitura. Aí não é nem dos hospitais, são antigamente dos centros de saúde. Hoje, esta palavra está em extinção. Hoje, os centros municipais de saúde e os postos de saúde estão se transformando em clínicas de saúde da família. Então, elas têm que ter isso constante. E como o medicamento é uma coisa cara, no Brasil é uma coisa estranha, porque é muito cara, o genérico começa e acaba ficando caro também, os governos se unem, a legislação do SUS é tão bem feita que ela une a responsabilidade federal, estadual e municipal na compra desses medicamentos para esses milhares de municípios que existem no Brasil. Então, como é que isso funciona? O Estado, o governo estadual e o governo federal, antigamente repassavam os medicamentos. Depois, chegaram à conclusão de que o principal era não repassar os medicamentos, mas sim repassar os recursos financeiros. E assim, hoje, cada município recebe por habitante. O Rio de Janeiro, município do Rio de Janeiro, tem como número de habitantes 6.180.000. E aí o governo federal, para cada habitante, passa R$ 5,10. O governo estadual em torno de R$ 2,40 a R$ 2,80, e o governo municipal entra com R$ 1,20. Esse conjunto, por habitante, chega a um valor que a Secretaria Municipal de Saúde deve utilizá-lo para comprar o medicamento. O que vem fazendo sistematicamente a nossa Secretaria de Saúde? Esse é um fato grave e confirma mais uma vez a matéria do Globo de domingo e segunda, mostrando que o Ministério da Saúde é um péssimo fiscal. Eu tenho dito nas minhas discussões aqui contra as OS, eu tenho usado uma frase que a cada dia, esse documento pelo menos, está me trazendo isso claramente. A matéria do Globo do final de semana me confirma essa opinião minha. O governo, se ele não é muito bom como executor do sistema de saúde, ele é pior como regulador. Não só na saúde. Não só na saúde. As agências de regulação no Brasil são uma vergonha. Estamos vendo aqui agora o que aconteceu no Estado com a agência reguladora, a AGETRANSP, que acha que estão ótimos os preços do metrô, reduzir o ICMS das barcas, ajudar a Supervia a esticar o seu contrato para servir para oferecer esse serviço maravilhoso que a população está adorando de trens, metrô e barcas no Rio de Janeiro. Tudo com a complacência, a anuência e grave com o auxílio da agência reguladora e do governo do Estado. Eu fico até preocupado quando vejo o secretário Júlio Lopes aparecendo na televisão, porque eu sei que o que ele vai falar ali é completamente contrário do que é a realidade do que está acontecendo. A presença do secretário Júlio Lopes na tela já me deixa pronto para saber o que ele falou não está acontecendo. Em relação ao medicamento, o que o Tribunal de Contas analisou e está cobrando da Secretaria Municipal de Saúde, e que nós pretendemos no dia 14 fazer essa cobrança, porque repercute na falta de medicamentos. Diz a inspeção do Tribunal de Contas feita agora, em 2011, na página 24. Conforme estimativa do IBGE, divulgada em agosto de 2009, a população do município do Rio de Janeiro é de 6.186.000 habitantes. Sendo assim, os valores mínimos globais a serem investidos pelos entes a partir de janeiro de 2010 são R$ 31.500.000 a União, 12.372.000 o Estado e 11.505.000 a Prefeitura do Rio de Janeiro. Posto isso, o dinheiro foi repassado, estou encerrando, senhor presidente, o dinheiro foi repassado,
pelo governo federal e pelo governo estadual, e faltou avaliar como é que ele foi gasto. O tribunal foi avaliar. Conforme o quadro em exame, o total de recursos obrigatórios vinculados e não aplicados em assistência farmacêutica básica pela Secretaria Municipal de Saúde somou 20.437.822 reais de janeiro a agosto de 2010. O município aplicou apenas 49% do total de recursos repassados da União, ficou com 51%, e aplicou apenas dos seus recursos 3,20%. Portanto, ele deveria aplicar 7.670.000, aplicou 245.000 reais. Depois o Tribunal de Contas foi aos locais e avaliou. E termina. Porém, ao confrontar os recursos empenhados para o mesmo período, janeiro a agosto, de 2009 e de 2010, constata-se que em 2009 a Secretaria de Saúde empenhou 14.463.000, ao passo que em 2010 empenhou menos, 12.875.000. Por outro lado, unidades de atenção primária foram construídas, sobretudo na CAP 53, Santa Cruz, onde houve um avanço significativo da cobertura de estratégias de saúde da família, aumentando a demanda de medicamentos. Destarte, há elementos que indicam que a falta de medicamentos, cuja responsabilidade de aquisição e fornecimento é exclusiva da Secretaria Municipal de Saúde, permanece. Então, nós estamos diante de uma gravíssima avaliação do Tribunal de Contas, ou seja, a Secretaria, durante 2 anos, recebe recursos para comprar medicamentos de atenção básica e não compra esse medicamento, gasta em outras coisas que o Tribunal está pedindo que a Secretaria, porque isso tudo agora acabou numa diligência em que a Secretaria vai explicar por que isso. Então, lembramos aquela discussão longa aqui na educação que a vereadora Andréa costuma sempre defender. Nós não podemos deixar de gastar o que manda a Constituição. O Rio de Janeiro, se o Ministério da Saúde fizesse uma fiscalização, já estaria com problemas em relação a explicar o que aconteceu em 2009 e agora em 2010. O que está acontecendo em 2011? Vamos pedir ao secretário que nos responda. E aí, eu entendo um pouco da decepção do governador Sérgio Cabral e do secretário estadual Sérgio Cortes, que foi aquele parecido com a viúva porcina, aquele foi sem nunca ter sido ministro da Saúde. Provavelmente ele, ministro da Saúde, iria ajudar muito o Rio de Janeiro a ter mais recursos, a usar mais recursos para o Rio de Janeiro. E fico preocupado também com a posição do Rio de Janeiro, do município do Rio de Janeiro. Nós precisamos que essas coisas sejam esclarecidas. Esse documento aqui, eu estou tratando dele por partes. Estou falando sobre medicamentos agora, depois nós vamos falar na primeira avaliação das OS. Aqui foram avaliadas 2 OS durante o ano passado. E existem coisas estarrecedoras. Aqueles que aqui defenderam as OS, dizendo que assim o governo poderia fiscalizar melhor, vão ter aqui num documento oficial a avaliação de que o que está acontecendo com pelo menos 2 dessas OS são fatos que não deveriam ser aceitos pelo governo. Começando pela história da qualificação. Há uma comissão de qualificação na Casa Civil que qualificou a OS X. Essa OS apresentou a documentação que tinha experiência para trabalhar em atenção primária em saúde. No meio do contrato, esta OS gasta R$ 240.760 em consultorias, o que já é gravíssimo. E quando vai se ver quem são essas consultorias, mais apavorado se fica, porque no meio dessas consultorias, pelas informações que o Tribunal de Contas tem, está alguém que não poderia receber dinheiro público que está sendo processado em São Paulo. Veja que a situação é grave e é preocupante, tão preocupante quanto da dengue. Espero que o secretário aqui no dia 14 esteja presente e espero que os nossos colegas vereadores, que tão veementemente têm cobrado aqui a atuação da Comissão de Saúde, estejam presentes também e conversem um pouco mais, podem obter informações conosco sobre o que está sendo feito.
Quem quiser pessoalmente, pessoalmente. Quem quiser, entre na internet, veja o trabalho que está sendo feito na internet, através dos sites, dos blogs, dos vereadores da Comissão de Saúde. E pessoalmente também, porque eu não serei aqui leviano, senhor presidente, para encerrar definitivamente com a luz acesa. Eu não serei leviano de cobrar dos meus colegas vereadores. Por que eles não estão fiscalizando outras áreas? Eu fui cobrado por não estar, pela Comissão de Saúde, não estar fiscalizando bem a saúde do município. Eu estou apresentando a cada dia provas de que há um equívoco. Nós temos fiscalizado. Provavelmente a imprensa não tem divulgado, mas nós temos várias e várias fiscalizações feitas em relação à questão da dengue, em relação à falta de médicos nas emergências, nós temos feito. Eu poderia e faria com o maior carinho e com a maior distinção uma cobrança em outras áreas. Eu tenho visto os idosos muito mal atendidos, mas muito mal atendidos pelo sistema público de transporte do município do Rio de Janeiro. Eu não tenho visto absolutamente nada, e aí faço a cobrança. A Comissão de Transporte da Casa, o que ela tem feito para cobrar o que os idosos estão sofrendo diariamente diante dos ônibus do Rio de Janeiro? O que eles estão sofrendo diante do transporte público coletivo do Rio de Janeiro? Provavelmente eu não esteja informado. E gostaria de saber, se eu realmente não estou informado, o que tem sido feito para cobrar das empresas de ônibus o maltrato que ela dá a cada ponto de ônibus na Zona Sul, no Centro, na Zona Norte, na Zona Oeste. Então, é uma cobrança que eu gostaria de fazer também, com todo o direito, da mesma maneira que fui cobrado em relação à Comissão de Saúde. Muito obrigado, senhor presidente, e uma boa tarde a todos os presentes e a que estão ouvindo fora daqui, que devem ser em número muito grande. Próximo orador inscrito, nobre vereador doutor Eduardo Moura, que dispõe de 10 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadores, assessoria, profissionais da imprensa, galeria, telespectadores da TV Câmara, eu queria, antes de abordar o assunto que me trouxe à tribuna, falar em relação ao que o vereador Paulo Pinheiro, o assunto que ele hoje trouxe à baila, a questão dos medicamentos. Se não bastar a questão social, se não bastar a questão humanitária, vamos fazer uma análise, vereador. Pelo lado econômico, pode ser que isso os sensibilize mais. Uma glibenclamida, que é o medicamento utilizado para diabetes, que não seja comprado, e o comprimido deve custar talvez 10 centavos, se muito. Um captopril, que é um medicamento para hipertensão, que se muito custa 10 centavos, tenho certeza que nem custa isso tudo. Ou uma metformina, que também é utilizado para diabetes. Qualquer um desses medicamentos que não são comprados, e nós ainda não sabemos nem a razão que não foram comprados, ainda está sendo avaliado pelo tribunal. Se nós pararmos para pensar o que acontece quando a pessoa tem um acidente vascular encefálico porque não tinha o captopril ou não tinha a furosemida, isso custa muito mais. Então, vamos tentar sensibilizar através da ótica, do viés econômico. Vale a pena autoridades do município, do estado e autoridades da nossa federação fazer a compra do medicamento, porque quando ocorre um coma diabético, o gasto é muito grande. Eu não saberia dizer para os senhores e para as senhoras que nos ouvem hoje quanto custa um dia de CTI, mas certamente não custa menos de R$300, não custa menos de R$400
dia, senhor presidente. É muito dinheiro. Quanto dá cada dia que a pessoa que não teve o medicamento prescrito pelo médico para ser pego na farmácia do centro de saúde ou da unidade da família, quanto daria para comprar de um desses medicamentos? Então, essa lógica econômica pode ser que sensibilize mais. E como eu vejo pessoas que chegam até nós, médicos, com a receita dizendo que não tiveram condição de comprar o medicamento que precisava, quantas pessoas chegam até nós? Nós não contamos nos dedos não, porque não daria. Teríamos que ter muitos dedos a mais. É muito difícil isso. E nós, que somos pessoas comprometidas com o social, além de médicos, temos um compromisso maior ainda, e a maioria dos médicos são assim, ficam numa situação difícil, porque faz a prescrição e não tem o medicamento. Acontece isso e nós todos os dias assistimos a essa dificuldade que as pessoas têm. Mas isso não acontece somente com a prescrição que é feita por nós. Ontem eu atendi uma pessoa que estava com uma sonda uretral, com uma hiperplasia benigna da próstata, há 3 meses com a sonda uretral, tentando encontrar um local para fazer a cirurgia da próstata. Provavelmente vai ser necessário uma prostatectomia, ou seja, a retirada da próstata integralmente, porque isso está passando do time. Quantas pessoas que nós atendemos, senhor presidente, que tem um nódulo pequenininho, e às vezes um nódulo na mama pequenininho, e só vão conseguir fazer essa cirurgia depois de 3, 6 meses, e isso também é um problema seríssimo. Para fazer o diagnóstico já é difícil, porque o profissional médico, somente às vezes pela ectoscopia, ou seja, somente pelo olhar, ou somente pela palpação, às vezes nós não conseguimos fazer o diagnóstico. Quantas vezes acontece isso? Nós precisamos, às vezes, de uma ultrassonografia, nós precisamos, no caso da mama, de uma mamografia, nós precisamos de fazer uma biópsia quando tem a suspeita de que há um problema na próstata e nós não sabemos diagnosticar se esse problema é um problema, uma neoplasia ou não. E a gente vai assistindo isso todos os dias e a preocupação aumenta cada vez mais. Mas o que me trouxe mesmo, senhor presidente, hoje foi uma notícia que ontem eu tomei conhecimento a respeito de que nós teremos a preocupação do governo federal em relação à saúde será com as mulheres e com as crianças. E nós homens, cara pálida, como é que ficamos? Nós não podemos fazer um direcionamento para as mulheres e para as crianças, que é meritório, eu faço questão de dizer isso, que é necessário, eu faço questão de dizer isso, sem esquecer a saúde do homem, que por si só já negligencia a sua saúde, até por condições culturais. A cultura diz que homem, macho mesmo, quando é bem macho, não vai a médico. Para quê? Se ele é muito macho. Só que nós adoecemos como as mulheres, nós temos hipertensão como as mulheres, nós temos diabetes como as mulheres, nós temos doenças que são próprias para nós homens, que são as patologias da próstata. Eu desafio aqui os senhores e as senhoras, e mesmo quem está nos assistindo, a dizer onde é que se consegue fazer um PSA, que é o antígeno prostático específico. Eu desafio, nós vamos ter que procurar direitinho, porque senão não vamos encontrar. E aí é importante até dizer para as pessoas que são leigas, que o PSA é um exame que não é patognomônico quando vem positivo
nós dizermos que ele, acima de 4, a pessoa tem uma neoplasia, a pessoa tem um câncer. Isso é algo que sempre eu me preocupo em dizer quando eu tenho oportunidade de falar para um grupo grande de pessoas. Porque quantas vezes a pessoa chega desesperada, né? Chega um companheiro desesperado, um paciente desesperado, porque o PSA está 5 ou 6 ou 7 e já fica imaginando que está com câncer de próstata. O PSA é elevado, dá um indício que há uma patologia na próstata e dá um indício que pode ser uma neoplasia, que pode ser um câncer, mas não quer dizer que a pessoa efetivamente esteja com câncer. Pode ser uma hiperplasia benigna da próstata, pode ser um infarto da próstata, a próstata também infarta, pode ser uma prostatite, uma infecção na próstata. E tudo isso faz com que as pessoas, quando têm oportunidade de contar com esse exame, e essas pessoas já têm que se dar por satisfeitas quando conseguem contar com esse exame, essas pessoas às vezes ficam muito preocupadas. Eu não poderia perder essa oportunidade. Quando essa fala chega a quantas pessoas através da TV Câmara, aqui nós temos um grupo razoável de pessoas, mas quando nós sabemos que a TV Câmara faz com que esse programa chegue a um número enorme de pessoas, eu não poderia perder essa oportunidade. Então, nós hoje estamos aqui para falar em defesa, né, da saúde do homem também. Nós adoecemos, nós somos vulneráveis. Quando diz que nós precisamos de urologista e que vai precisar de ficar sob a ação daquele dedo terrível que tanto nos assusta, né, a nós homens, e às vezes aquilo ali vai fazer o diagnóstico melhor do que através do exame, vai fazer o diagnóstico melhor do que através da ultrassonografia. Um urologista experiente, através do toque, ele detecta se a pessoa tem um problema, uma hiperplasia, ou se é uma prostatite, ou se é outro tipo de patologia da próstata. Então, que haja preocupação também por parte da prefeitura, do governo estadual, para que nós tenhamos facilidade para chegar ao médico, para verificar, aferir a nossa pressão arterial, para fazer um examezinho de glicose, de creatinina, doutor Edson, né? A pessoa, nós temos aqui um defensor desse exame, que é o nobre vereador Edson da creatinina, e que sempre coloca para nós a importância de ser feito esse exame. Pasmem os senhores e as senhoras, o exame da creatinina, para fazer um exame de creatinina deve custar o quê? R$1? R$1 que vai fazer com que nós economizemos, mais uma vez, sob a lógica da economia, quanto para a pessoa não entrar numa insuficiência renal? Quanto custa uma hemodiálise, um tratamento através da hemodiálise? Então, presidenta, nós somos favoráveis a uma visão de importância de cuidarmos das mulheres e das crianças, mas não vamos esquecer dos homens também. Nós homens também precisamos, mesmo porque eu sempre digo que eu nunca disse que atrás de um grande homem sempre tem uma grande mulher. Eu digo que ao lado de uma grande mulher sempre tem um grande homem. Muito obrigado. A mesa da ciência do recebimento do seguinte requerimento, que será apreciado no prolongamento do grande expediente. Requer a mesa diretora, na forma regimental, a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, projeto de lei número 675 de 2010, que inclui o dia da conscientização da cardiopatia congênita no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010, de minha autoria. O autor é o vereador Dr. Jorge Manaia.
Próximo orador inscrito, do vereador Dr. Edson da Creatinina, que dispõe de 10 minutos. Excelentíssimo senhor presidente, nobres vereadores, presentes ao plenário, os que me ouvem nos gabinetes. Eu, assim como o Dr. Paulo Pinheiro, também achei muito adequada a fala do nosso colega vereador S. Pinheiro ontem, quando cobrava da bancada a atuação mais veemente, mais presente da bancada de médicos. Eu, como médico, me sinto muito à vontade, e ontem mesmo ele me permitiu uma parte, e eu disse a ele que todos os que me antecederam, alguns médicos e alguns não médicos, Dr. Manaia, Dr. Eduardo Moura, o Dr. Carlos, Dr. Tio Carlos, e o próprio Paulo Pinheiro depois, nós todos estamos nesse local falando das deficiências de saúde desse Estado. Hoje mesmo pela manhã eu participei de um debate na UERJ sobre alterações ambientais, e um veterinário que falava sobre tráfico de animais silvestres tocou no problema da dengue. Ele foi antecedido por um outro médico que nos assustou mais ainda, porque falava de um tipo 4, que já está rondando as nossas crianças, nossos adultos, né, e que levará muitas pessoas ao pronto-socorro e, às vezes, até a consequências piores, como eu acompanhei uma moça agora, há coisa de 15 dias atrás, que desenvolveu insuficiência renal aguda. A dengue também atinge os rins. Eu, como nefrologista, posso afirmar para vocês que ela teve todos aqueles sinais e sintomas conhecidos, dor articular, febre, mal-estar, e os rins dela foram paralisados e ela teve que fazer diálise, ser submetida a diálise por cerca de 10 a 15 dias, e graças a Deus a creatina dela, eu agradeço mais uma vez o doutor Eduardo ter citado a creatinina, é assim que a gente acompanha, ela voltou ao normal e essa moça está praticamente curada, mas poderia ter sido morta se não fosse a hemodiálise. A hemodiálise ela é uma coisa muito ruim, é olhada por um lado muito ruim, mas, como disse alguém aqui nessa mesa uma vez, um copo d'água sempre pode ser visto metade cheio e metade vazio. Então, a hemodiálise ela é olhada muitas vezes só como um lado ruim da medicina, mas, pelo contrário, ela mantém vivas cerca de 10 mil pessoas aqui no Rio de Janeiro, 100 mil pessoas no Brasil, mais de 2 milhões de pessoas no mundo, e nos casos de insuficiência renal aguda, ou seja, quando o rim para de funcionar subitamente, não é aquela crônica que vai parando e o rim não volta a funcionar, é essa diálise que mantém as pessoas vivas. Hoje, centenas de pessoas estão nos CTIs do Rio de Janeiro sendo submetidas à hemodiálise, para que o rim seja curado ou por antibiótico, ou por uma obstrução, por um problema de cálculo, ou por uma septicemia, e até que o rim se recupere, a pessoa é mantida com a hemodiálise. Ontem eu também estive nesse mesmo local, agradecendo a formação da nossa comissão que vai avaliar os transplantes de órgãos aqui no Rio de Janeiro. E saiu no Diário Oficial, foi aprovado por vocês, pelos meus colegas vereadores ontem, e vocês vejam como é que as coisas funcionam. O secretário de Saúde, Hans Dorman, já tomou conhecimento da nossa comissão e agora, meia hora antes de eu chegar aqui nesse plenário, eu já recebi um telefonema que me convocava para uma reunião com os secretários de saúde municipais para discutir o problema de órgãos aqui no Rio de Janeiro. Eu já disse para vocês que eu trabalho nessa especialidade há mais de 30 anos, e a minha paixão é o transplante de rim. Eu trabalho com o nefrologista, ele não faz transplante, muitas pessoas acham que ele faz transplante, ele acompanha o transplante, ele avalia o paciente com insuficiência renal, acompanha durante o transplante e acompanha o paciente transplantado o resto da vida. E, mais uma vez, eu digo para vocês, o índice de doação de órgãos no estado do Rio de Janeiro é um dos menores em todos os tempos que eu participo de transplante, isso há mais de 30 anos.
Então, ontem mesmo já tentei entrar em contato com a Secretaria Estadual de Saúde para saber o número de transplantes. Eu tenho essas informações extraoficiais. Foi uma das razões que eu criei essa comissão. E nós vamos fazer uma avaliação do porquê que o índice de doação de órgãos aqui no Rio de Janeiro está tão ínfimo. As pessoas estão morrendo por falta de coração, por falta de fígado, por falta de pâncreas, por falta de rim. Elas não morrem porque estão em hemodiálise. Graças a Deus existe a hemodiálise. Mas quem tem um parente, quem tem um amigo, ou quem já foi submetido à hemodiálise, sabe o quanto é doloroso estar lá 3 vezes por semana, levando 2 furadas no braço, ficando sentado numa cadeira durante 4 a 6 horas e, como eles mesmos dizem, esperando a morte chegar. E o transplante, quando ele dá certo, é a cura desse paciente. Eu trabalho no Pedro Ernesto, nós já fizemos 1.200 transplantes, e eu acompanho lá no nosso ambulatório mais de 500 pacientes transplantados, que têm filhos, os homens geram crianças, as mulheres engravidam, eles têm uma vida praticamente normal, mas dependem de medicamentos para não rejeitar o rim. Esses medicamentos são chamados imunossupressores. Eles diminuem as defesas do organismo e que levam essas pessoas a mais infecções e a mais câncer. Então, não é o ideal nem fazer hemodiálise e, pasme, não é o ideal nem fazer transplante. Qual é o ideal? O ideal é o diagnóstico precoce. O ideal é a dosagem da creatinina precocemente. O ideal é a verificação da pressão arterial, do controle do diabetes, de olhar se a urina está com espuma, de olhar se a urina está com sangue. E, quando a creatina aumenta, é sinal de que metade do rim já foi embora, mesmo a pessoa urinando supostamente normalmente. Mas, na verdade, aquela urina que ela está fazendo, ela está urinando só água. As impurezas estão circulando no organismo e estão levando a aterosclerose precoce, a morte súbita por doença cardiovascular e a derrame. Muitas vezes a pessoa tem um infarto e eu pergunto, você já teve problema de rim? E eles dizem, não, eu nunca tive problema de rim. E quando você dosa a creatinina, que o normal é de 1, está em 2, ou seja, metade do rim já foi embora e aquilo acelera, essas toxinas que circulam no organismo aceleram a aterosclerose. Isso é um pouco difícil para os leigos entenderem, mas pouco a pouco, o que eu tenho visto é depois de uma total incompreensão, existe um entendimento, existe a preocupação e vem a pergunta, por que, como o doutor Eduardo falou, que se esse exame custa R$1, é o preço de custo, por que esse exame não é feito normalmente? Por que esse exame não é feito nos postos de saúde de família? Por que todos vocês ainda não conheciam o valor desse exame? Por falta de educação, por falta de entendimento, por falta de disseminação desse conhecimento. E essa é uma das minhas funções aqui. Então, eu espero que vocês tomem consciência da importância da prevenção da doença dos rins, da dosagem da creatinina regular e da doação de órgãos, e eu voltarei a esta tribuna para falar em outras ocasiões sobre esse assunto. Obrigado e boa tarde a todos. Não havendo mais orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a presidência suspende a sessão até às 15h40. Está suspensa a sessão. Terminada a parte destinada à primeira parte do grande expediente, passa-se à segunda parte. O orador inscrito é o nobre vereador Rubens Andrade, que dispõe de 20 minutos. Maravilha. Senhor vereador, senhores servidores desta casa, quem acompanha a programação da Rio TV Câmara, dando continuidade à intervenção que fiz no dia de ontem, e depois de intervenções de vereadores aqui, tratando a questão hoje na perspectiva e do aumento crescente aí, da dengue em nossa cidade, e as ações que precisamos desenvolver em conjunto com o objetivo de
combater a proliferação, que é algo que exige, né, a presença do poder público. Conversava agora há pouco com o coordenador aqui de assuntos legislativos da Prefeitura. De fato, é isso mesmo, precisa e é necessário que os agentes na área de saúde estejam nas ruas, atuando, verificando os pneus com água, a Conlurb recolhendo, os vasos das plantas, o acúmulo, caixa d'água sem tampa, ou então, muitas vezes, com plástico que é colocado, como aqui citei ontem, né, os vizinhos aqui ao lado dos restaurantes, que a assessoria do nosso mandato, do gabinete, já esteve conversando e hoje eles confirmaram que tomarão as providências necessárias. Tudo isso é fundamental. Mas o envolvimento e engajamento da população, ela se faz de forma vital para enfrentar esse problema. E aí volta a questão da cidade limpa. Sou autor de uma lei que cria esse programa, em que não só no período, como agora, pós-verão, no outono, tenhamos uma atuação para combater a dengue. Não, ela se faz necessária o ano inteiro. Nós sabemos das ações da Conlurb, do recolhimento, tem a velha história de quantas vezes por dia a Rio Branco tem o seu processo de limpeza, varrição, recolhimento, papel, enfim, tudo isso é necessário. Mas enfrentar o lixo nas ruas é hoje uma questão cada vez mais de saúde pública. Então, aqui não vai um discurso belicista, preconceituoso, ou da estética da limpeza de nossa cidade como uma questão de combate à feiura, ou o conceito estético que podemos compreender. Vai ao encontro, aliás, de encontro, né, na verdade, confrontar a questão dos resíduos sólidos, os entulhos, principalmente nas áreas da Zona Oeste, nos subúrbios da cidade do Rio de Janeiro, da forma como é feito o descarte. E muitas vezes dentro dos rios, lagoas, córregos, valas, canais, provocando um problema para a drenagem em nossa cidade. Então, é importante reafirmar isso aqui. A campanha que nosso mandato lança nesse momento vai ao encontro dos interesses da maioria da população, de combater algo que vem nos preocupando e muito, como foi levantado aqui ontem. Então, é importante ressaltar, já que esse é um tema fundamental. E, quem sabe, também seguirmos o exemplo, salvo juízo, de Belo Horizonte, em que crianças, num projeto, implantando criadouros artificiais para a coleta ali onde o mosquito transmissor da dengue coloca, já tiraram milhões e milhões de larvas nesse processo. Então, quem sabe o Rio de Janeiro possa avançar nesse sentido também, senhor coordenador, para que nós possamos combatê-lo. Mas, dando continuidade, como eu falei, ao tema de ontem, eu quero trazer aqui a reflexão dos senhores aqui nesta casa, que é o debate sobre a reforma política, em que nós, vereadores, representantes da população aqui na Câmara Municipal, vereadores da cidade do Rio de Janeiro, uma Câmara que tem a sua importância no Brasil, já que as pessoas vivem nas cidades e onde os vereadores, pela própria prática e onde as pessoas encontram seus parlamentares nas suas cidades, trazer esse debate aqui e dar continuidade, provocar, no bom sentido, os vereadores e vereadoras desta casa para uma reflexão. E ontem
tratava aqui desse assunto, e ontem a comissão do Senado fez um processo de votação apertada, em que decidiu apresentar, nessa primeira parte, já que a comissão acho que funciona até o próximo mês de abril, diferentemente da comissão na Câmara dos Deputados, que trabalha com uma perspectiva, segundo o jornal de hoje, em setembro desse ano. Então, eles aprovaram o voto em lista e mantendo o sistema proporcional. A tese de que, ou seja, o sistema proporcional para que aquele partido ou coligação formada que teve mais votos, logo preencha o número das cadeiras, o chamado coeficiente, que tem direito. E, em segundo lugar, o voto em lista, ou seja, você que nos assiste nesse momento aqui pela Rio TV Câmara, perde o seu direito de escolher o seu parlamentar. Lista fechada, lembrava aqui, obrigado, senhor coordenador Antônio Sá. Isso é algo que altera. Eu sei que alguns podem até pensar, mas, poxa, o que o vereador Rubens Andrade traz para o debate se eu estou aqui no meu dia a dia, exercendo meu mandato, população está em casa, preocupada se vamos reduzir os índices aí da dengue, se o Maracanã está pronto ou não em 2014, e por aí vai. O que tem a ver com isso? Primeiro é bom relembrar, isso aqui é uma casa política, legislativa, em que aqui os representantes da população realizam não um concurso público para permanecer no cargo até a aposentadoria, não. De 4 em 4 anos, nós temos que nos submeter, quando decide ser candidato à reeleição, ao processo eleitoral da população. E é a casa que decide a vida em nossa cidade. A vida que eu digo coletiva, pública, os recursos públicos arrecadados pelo Poder Executivo, que fiscalizamos a execução orçamentária, isso é a tese do que significa o parlamento, legislamos, elaboramos projetos de leis, quando não alteramos as leis estabelecidas para aperfeiçoá-las, ou muitas vezes não. Enfim, é aqui nessa casa. E esse processo de escolha política tem se dado até o presente momento com a escolha da população que chega na urna e ela vota naquele candidato. A tese é uma tese que difunde de que só será possível o financiamento público de campanha se tivermos a lista fechada, porque aí a nominata ou os partidos políticos realizam o processo de campanha eleitoral a partir da propaganda dos partidos e das suas ideias e propostas. É algo interessante em tese, mas no processo político democrático brasileiro, não vou chamar de personalismo, mas eu considero que hoje quem faz a lista é o eleitor. O eleitor que estabelece a lista. Mas, Rubens, como é que é isso? Primeiro momento, as pessoas que desejam se candidatarem, se filiam a um partido um ano antes da eleição, ele vai se articulando junto ao seu diretório zonal, quando tem, ou regional ou municipal, quando tem, para ter um processo de conversas, negociações, para que o seu nome seja incluído na lista
que é a nominata, que nós chamamos, que será apresentada na convenção do partido, que geralmente ocorre do dia 10 de junho a final de junho do ano da eleição. O partido realiza a convenção, aprovando ou não aquela nominata, alterando um nome ou não daquela nominata, e submete à convenção, porque tudo isso faz parte de um pré-requisito do ponto de vista legal, para a ata, documentação, tudo isso, e o candidato ele registra a sua candidatura. E, a partir desse momento, todos passam, uma vez candidato, a fazer a sua campanha e a pedir voto. E o eleitor ele vota naquele candidato do partido que ele tem a maior afinidade. E o conjunto dos candidatos, ou o voto na legenda, de repente a pessoa quer votar em toda a nominata, então ele vota já hoje em toda a lista, ele chega lá e vota 00. E aí o voto vai somar para dividir, depois da divisão dos votos válidos com o número de cadeiras, que se chega ao coeficiente eleitoral. E aí, se o partido, como foi, se eu não me engano, agora em 2008, todo o conjunto do partido e da nominata fez mais de 60 mil votos, logo aquela coligação, o partido tem direito a uma cadeira aqui. Se fez um número maior, 2. E depois ainda tem a sobra, que o partido que fez um número maior passa a disputar aquela vaga na sobra da legenda. É um processo interessante, apesar de muitos dizerem que é algo assim particular no Brasil, mas hoje o eleitor ele define esse processo eleitoral. Gostemos ou não, porque democracia dá trabalho e tem que ser trabalhosa mesmo. Todo dia você constituir, negociar, discutir, alternar, debater, coisa que na cultura nossa brasileira histórica, como o Brasil desde a sua formação, colônia, império, república, o modelo que nós vivenciamos ainda não difere do que historicamente. Basta ver lá no livro Sistema Político Brasileiro, um dos capítulos que trata da concentração de recursos na União. O Rio é um exemplo disso, o Estado do Rio de Janeiro, o que nós enviamos para Brasília e o que nós recebemos. Em que pese aí as diferenças regionais, que é um outro debate político. Pois bem, então essa está sendo a lógica. Mas penso que a lógica da lista fechada para viabilizar o financiamento público teria que ser casada com o distrito. Não tem, enfim, no Brasil tem umas coisas assim, enfim, se é para copiar modelos, vamos copiar bem copiado. E aí poderíamos, nessa lógica, termos o voto distrital misto, em que o eleitor vota na lista do partido e vota no seu distrito também, porque há também um debate de que, uma vez o parlamentar escolhido pelo distrito, a tendência dele é perder a perspectiva da cidade, do Estado e do Brasil, porque ele tem o risco de se desdobrar na preocupação com o seu colégio eleitoral e com os adversários que tentarão eliminar. E nessa lógica também, cada partido ou coligação tem um candidato disputando com outros candidatos. Reduz o custo da campanha, aproxima os candidatos da população, tende a politizar. Existem alguns cientistas políticos que dizem que se forma um colchão que evita a radicalização, porque a maioria dos eleitores, e a maioria sempre é a maioria que tende à conciliação, isso aí, segundo dados sociológicos, enfim, só estou aqui relatando, e haveria esse risco de se perder o todo. Por isso que houve um avanço nessa perspectiva do voto distrital misto. Eu, particularmente, enfim, não posso dizer que eu teria um distrito que estaria aqui hoje representando os eleitores que me escolheram, claramente. Mas é algo que você pode disputar no voto
a partir da decisão política partidária na opção do eleitor. E até o partido fazer a lista, mas o eleitor, ele definir quem daquela lista ele vota. Parece algo anacrônico, mas penso que o jornalista Hélio Gaspari, e tem um artigo, se eu não me engano, de 2009 ou 2008, que pontuou com precisão o perigo para o atual estágio político e institucional brasileiro, esse caminho em que a comissão ontem do Senado resolveu trilhar e, em votação por 2 votos, aprovou. E mais, voto em lista fechada com proporcionalidade. Então, nós vamos manter, que foi, acho que, o grande debate pela eleição do candidato, então, em São Paulo, Tiririca, com 1.300.000 votos, de que, na prática, continuará a mesma coisa, que aquele partido, ele coloca o Tiririca em qualquer legenda que convém, e ele vai fazer a campanha para o 0-0. E se continua o voto proporcional, não estou aqui defendendo distritão, nada disso, e aparecendo em nome do partido na televisão, certamente drenará esses votos para garantir o número de cadeiras daquele partido. É óbvio que no caso dele, e não é bobo para tal situação, prova disso que se elegeu deputado federal com 1.300.000 votos, que ele certamente fará campanha na televisão se ele for o primeiro da lista. Se ele for o primeiro da lista. E aí vem um debate político, ideológico, na atual realidade brasileira, que, de repente, nessa lógica que foi aprovada, acho que uma parte considerável aqui dos vereadores ou de parlamentares fará um caminho inverso, ou seja, deixará de fazer o caminho da política, do partido, do sindicato, da associação de classe, da organização não governamental, da representação política da prática, em busca de um lugar, de repente, no Big Brother da vida, ou de qualquer aparato midiático que lhe garanta um reconhecimento tal pela população que depois ele se apresenta a qualquer partido para ser o primeiro da lista. E dessa forma, com o segundo ou o terceiro nessa lógica, garantir a partir do coeficiente e o coeficiente eleitoral, o número de cadeiras que aquele partido terá na representação política. Porque, e aí um outro debate muito mais delicado, e é importante aqui pontuar, e hoje caminho para esse convencimento, e o Brasil, assim, na nossa lógica, sempre o Brasil é um caso de 8 ou 80. Nós tínhamos 2 partidos políticos, a Arena e MDB, até o final dos anos 70. E nós chegamos no primeiro processo eleitoral de 82 com 5 partidos políticos, com toda uma movimentação para que o PTB não ficasse sob a liderança do ex-governador à época, Leonel Brizola, fosse entregue a Ivete Vargas e depois ali se formou o PDT. Mas partidos que foram formados a partir da história, da institucionalização. E o Brasil hoje, depois de 3 décadas, nós saímos de 2 para 5 partidos, e nas 2 últimas décadas saímos de 5 partidos para quase 30 partidos. Penso que aí reside a questão central hoje do debate da reforma política, para que nós possamos ter representações políticas que correspondam às ideologias, às ideias, às propostas a serem apresentadas à população, seja o Partido Social Democrata, trabalhista, socialista, comunista, republicano, imperial,
enfim. Mas esse é um debate hoje que nós precisamos fazer para que nós possamos constituir partidos como verdadeiras instituições, com enraizamento na sociedade brasileira e com outras instituições também, para que sirvam como porta de entrada e de participação de milhares e milhões de brasileiros. É nesse processo que nós revelaremos quadros e representações políticas da sociedade que possam exprimir o sentimento que muitas vezes, gostemos ou não, seja da maioria da população quando escolhe. Mas o que nós não podemos manter, concluindo, é o atual modelo em que parcela da população critica esse modelo, critica a representação política, mas quando chega no processo eleitoral, ao invés de avançar, tenta estabelecer uma relação direta com o eleito do que eu vou levar nisso. É a famosa lei do gesto. Só que isso não tem sido algo salutar no processo político brasileiro. Então, nesse momento, são várias considerações para esse debate, mas que eu quero trazer aqui pausadamente, refletindo, para que nós possamos despertar para esse debate, que é o tema central hoje, que está colocado. Se de fato sair a reforma política, certamente ela tem um tempo para sair, que eu acredito que seja esse ano, senão não sai mais. Muito obrigado, senhores vereadores. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa-se ao prolongamento. A mesa dará ciência das proposições recebidas. Requerimento do nobre vereador Dr. Jorge Manaia. Requer a mesa diretora na forma regimental a inclusão na pauta da ordem do dia da sessão ordinária de hoje, em regime de urgência, do projeto de lei número 675 de 2010, que inclui o dia da conscientização da cardiopatia congênita no calendário oficial da cidade, consolidado pela lei número 5.146 de 2010, de sua autoria. Vereadores concordam, permaneçam como estão. Aprovado. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se à ordem do dia. Em tramitação ordinária, em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de lei... Projeto de lei número 808 de 2011, da mensagem número 121 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que altera o anexo 3 da Lei 3692, de 2 de dezembro de 2003, no que se refere à delimitação da área de especial interesse social, denominada Vila Catiri. O projeto está pendente de pareceres das comissões. Convido a nobre vereadora Tereza Berger para dar parecer pela Comissão de Justiça e Redação. Pela constitucionalidade, senhor presidente. Parecer da Comissão de Justiça pela constitucionalidade do projeto. Convido para dar o parecer pela Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, o nobre vereador Edson da Creatinina. Senhor presidente, pela constitucionalidade. Favorável, favorável. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público é favorável. Para o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador Tio Carlos. Favorável, senhor presidente. Parecer pela Comissão Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, convido nobre vereador Roberto Monteiro. Senhor presidente, parecer é favorável. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, favorável. Para o parecer pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, convido o nobre vereador Rubens Andrade. Favorável, senhor presidente. Parecer da Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura é favorável. A emenda de número 1 ao projeto está pendente de parecer da Comissão de Justiça e Redação. Para o parecer em relação à emenda número 1, nobre vereadora Tereza Berger. Pela constitucionalidade, senhor presidente.
O parecer é pela constitucionalidade da emenda número 1. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir a matéria, em votação. A emenda de número 1. Está em votação a emenda número 1. Pela ordem. Vereadora Andréia, o projeto está em votação. A emenda de número 1 ao projeto. É a única emenda que existe no projeto. Não. A presidência vai proceder à votação da emenda de número 1. Os vereadores que concordam, que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Tendo sido solicitada a verificação nominal pela vereadora Tereza Berger e André Gouveia Vieira, peço aos vereadores que votem no painel. O painel registra a presença de 37 senhores vereadores. Solicito aos vereadores e aos assessores que chamem, por favor, os vereadores que estão em seus gabinetes. Vereador Adilson Pires, vereador Alexandre Cerruti, vereadora Luísio de Freitas, vereador André Gouveia Vieira, vereador Argemiro Pimentel, vereador Bencardino, vereador Carlinhos Mecânico, e os vereadores Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Luiz André Deco, Marcelo Arar, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Sônia Rabelo, Tânia Bastos. A presidência novamente chama os vereadores que estão em seus gabinetes, lembrando que a presença na sessão também é considerada apenas quando há votação em sessão. Então, a mesa chama o vereador Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Aloysio de Freitas, Argemiro Pimentel, Bencardino, Carlinhos Mecânico, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, João Mendes Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Arar, Marcelo Piuí, Nereide Pedregal, Paulo Pinheiro, Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Sônia Rabelo e Tânia Bastos. Vereador é presente é considerado presente à sessão a assinatura do livro e votação na sessão. O livro registra 41 vereadores presentes à sessão.
Faltam A presidência vai proceder à terceira chamada. Vereador Adilson Pires, vereador Alexandre Cerruti, vereador Luiz de Freitas, vereador Argemiro Pimentel, vereador Bencardino, vereador Carlinhos Mecânico, vereador Carlos Caiado, vereador Dr. Carlos Eduardo, Dr. Eduardo Moura, Dr. Jorge Manaia, Eider Dantas, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Pereira, Leonel Brizola Neto, Luiz André Deco, Marcelo Ará, Nereide Pedregal, Professor Washington, Renato Moura, Rosa Fernandes, Sônia Rabelo, Tânia Bastos e Tânia Bastos. A presidência vai encerrar a votação. A presidência vai encerrar a votação. Encerrada a votação, votaram sim 16 senhores vereadores, impedidos de votar a presidência. Não há quórum para deliberar, mas há quórum para prosseguir os trabalhos. Pela ordem. Pela ordem, senhor presidente. Pela ordem, o nobre vereador Tio Carlos. Senhor presidente, eu, na verdade, fico muito preocupado, porque, de novo, me coloco aqui na casa e a minha posição absolutamente não é ser melhor do que ninguém. Mas eu não entendo o porquê que nós temos 41 vereadores assinando o livro, 38 presentes, e na hora das votações é um esforço onde Vossa Excelência esperou, fez convocação para que a gente pudesse ter o quórum suficiente para as votações. Então eu peço, e aí de novo, não quero aqui me colocar contra os colegas, mas não sei o que está acontecendo. De novo digo que pato novo não mergulha a fundo, então eu não sei exatamente qual é a dinâmica. Eu sei que o ano passado muitas sessões caíram e a desculpa era que era um ano eleitoral. Esse ano é um ano que não temos eleição e, infelizmente, parece que temos que ficar implorando aos companheiros que venham participar do expediente votando. Então, eu gostaria, senhor presidente, de deixar aqui registrado a minha indignação em relação a isso. Por isso que, às vezes, o cidadão na rua, quando nos cobra, a gente não tem muito o que falar. E aí é que eu sei, claro, o trabalho do vereador não é só as leis, mas é a fiscalização. Muitos companheiros dizem que estão fiscalizando. Mas, nesse instante, terça, quarta e quinta, nós temos que estar aqui para que pudéssemos apreciar os nossos projetos. Por favor, senhor presidente, não me interprete mal, mas o que não dá mais é para que a gente fique aqui, pedindo aos companheiros, aos meus pares, aos nossos pares, para que venham fazer o seu trabalho. Isso é que deixa aqui registrado a minha indignação. Pela ordem, nobre vereador Rubens Andrade. Senhores vereadores, senhoras vereadoras presentes aqui no plenário. O chamamento à presença dos vereadores ao plenário é fundamental, é óbvio. Ainda mais no momento de votação. Esse ano mesmo foi realizada a reunião na presidência dessa casa para que os vereadores, que nós sabemos podem estar numa agência externa, agenda externa, atendendo no gabinete ou alguma reunião, mas de 16 às 18 horas, a presença aqui era fundamental. E foi pedida aqui a votação nominal de um projeto que eu considero importante lá para o bairro de Bangu,
na comunidade Vila Catiri, que vem, ao longo aí dos anos, sofrendo intervenções para melhoria de urbanização, do saneamento, da pavimentação, de equipamento público sendo implementado. E essa é uma mensagem aqui que foi enviada. E uma vez pedida aqui a votação nominal, é importante que os vereadores que se encontram aqui na casa estejam no plenário para aprovar uma área que é considerada de baixa renda, do nosso povo pobre, que precisa dessa casa para que viabilize aqui as intervenções do poder público nessa área. Fica ali colado o que nós esperamos que a Prefeitura desative ali o antigo e chamado lixão de Bangu na estrada do Jericinó, hoje denominado Centro de Tratamento de Resíduos, Centro de Tratamento de Resíduos do Jericinó, que tem trazido transtorno. Esse final de semana mesmo, conversando com moradores daquela região, há uma questão séria ali por conta da desativação de Gramacho. Os moradores estão apreensivos que nesse processo de transição para o novo aterro sanitário em Seropédica, que ainda continue ali um volume grande de lixo ali para aquela região. O próprio secretário da Casa Civil, que foi, à época, secretário também de Meio Ambiente, que ajudou a formular e a constituir ali o Parque Municipal Natural da Serra do Mendanha. Tratei desse assunto com ele, dizendo que nós não podemos manter aquele CTR Jericinó ali. Quem passa pela Avenida Brasil pode ver que cada vez mais aumenta ali o volume de detritos naquela área, virando uma montanha. Nesse domingo, ali na altura de Vila Kennedy, tinha uma nuvem, urubus ali, concentrada em cima da Avenida Brasil. É óbvio, tem a questão social dos catadores, que por si só já é uma questão anacrônica, termos catadores dentro de um CTR ou de um aterro, seja lá o que for, e um parque natural nos fundos. Então, estou aqui fazendo um apelo aos vereadores que estejam presentes aqui no plenário, que vote essa matéria, já que essa é uma área que foi uma ocupação não lá muito ordenada, mas que são vias que garantem pelo menos a presença do poder público. O parcelamento do lote não foi lá, à época, adequado, mas que já avançou muito ao longo dos anos por conta da atuação dos moradores, da participação ali naquela área, e que precisa dessa recuperação. Eu faço esse apelo, senhores vereadores, porque nós, na quinta-feira, tratamos aqui do tema da Autoridade Pública Olímpica. E eu até falei na reunião, na presidência, como o governo federal certamente pagará a maior parte dessa conta, já fez um pacotão que alguns dizem que está mais avançado do que era previsto, já que foi uma medida provisória. Mas quando vem esse tema é impressionante. As pessoas não podem, de repente, ir ali no cafezinho porque parece que o rio vai parar, vai desabar. Aliás, é tão complicada essa matéria que eu até falei, só tem 3 saídas: votar o projeto, ou a Câmara selar um pacto com o Poder Executivo e propor a revisão da minuta ali do que é proposto, ou então ter o levante olímpico. Mas são matérias que aí não tem, como é que se diz, questionamentos, vereadores, que possa botar em risco a cidade. Mas quando se trata do nosso povo pobre, que a gente precisa aprovar alguma área aqui de especial interesse social, que já é uma adequação da legislação para atender as dificuldades, enfim, aparecem. E aí as coisas se tornam fáceis. Não sei se são 2 pesos, 2 medidas, ou porque as pessoas estão longe, ou porque não dá mídia, aí não tem como pautar, porque senão, enfim, não anda,
E esse é um tema tão complicado que agora, né, nós tivemos aí o Blatter questionando aí a competência dos brasileiros, dos engenheiros e dos governos realizarem aí as obras dos estádios. Aí agora já estamos tendo resposta e tudo mais. Mas eu quero aqui, nessa questão de ordem, senhor vereador que preside os trabalhos nessa tarde, fazer um apelo aos vereadores que estejam aqui na casa, já que seja pedido a matéria, a votação nominal, que compareçam ao plenário e votem favoravelmente ao nosso povo, que tanto precisa aqui desse momento da aprovação dos senhores vereadores. Eu queria dar conhecimento a Vossa Excelência, nobre vereador Rubens Andrade, e a todo o plenário, que o projeto, apesar de não ter tido quórum para deliberação, ele permanece, ele não sai da ordem do dia, e se houver algum projeto que tenha 26 votos, ele volta à votação. Pela ordem, nobre vereadora Tereza Berger. Senhor presidente, senhores vereadores, eu me associo às palavras do vereador Rubem Andrade, mas especialmente às palavras do tio Carlos. Realmente é inconcebível que nós tenhamos aqui nesse painel 38 presenças, tenham assinado o livro 41 vereadores e não tenha quórum. Quanto à questão desta mensagem ser importante, eu acho que tudo que nós apreciamos aqui é importante. Mais ainda, é um projeto que diz respeito e beneficiará a Zona Oeste. Onde estão os vereadores da Zona Oeste? Eu pergunto. Outra coisa, é muito comum nós aqui aprovarmos projetos, às vezes projetos polêmicos, projetos importantes, e apenas com a presença de 4, 5 vereadores, muitas vezes até menos. Depois nós vamos verificar que aquele projeto era importante, que tinha que ter uma discussão mais ampla, mas já passou porque a exigência é maioria simples. Então, acho que está na hora dos senhores vereadores despertarem e saberem que tem um compromisso nesta casa das 16 às 18 horas. Essa história, tem comissão, tem que trabalhar na comissão, tem que visitar o eleitorado, as áreas de atuação, não convence. Que já se acabou com a sexta-feira, nós já não temos mais sessões às sextas-feiras, nós temos a manhã inteira para fiscalizar, para trabalhar nas comissões, para visitar o nosso eleitorado. Então, é inadmissível que não tenha quórum, apenas por 2 horas. As votações aqui ocorrem das 16 às 18 horas. Eu lamento profundamente e faço um apelo aqui a todos os senhores vereadores para que compareçam, para que esta casa não fique mais desmoralizada ainda do que está. Muito obrigada, senhor presidente. Passa-se a matéria seguinte. Em tramitação especial em regime de urgência, em primeira discussão, projeto de decreto legislativo número 176 de 2011, de autoria da Comissão de Justiça e Redação, que autoriza o Poder Executivo a contratar empréstimo com a Caixa Econômica Federal no âmbito do Programa de Saneamento para Todos e a oferecer garantias e dar outras providências. O projeto está pendente de parecer. Para dar o parecer pela Comissão de Assuntos Urbanos, convido o nobre vereador tio Carlos. Parecer favorável, senhor presidente. Pela Comissão de Obras Públicas e Infraestrutura, convido o nobre vereador Paulo Pinheiro. De assuntos urbanos. E fica lá que você vai falar da de saúde também. Né? Desculpe, perdão. Eu vou fazer a fala. Assuntos urbanos já foi dado parecer. A de obras públicas e infraestrutura. Senhor presidente, eu não sou um especialista na questão urbana, na questão de obras, e vejo que é um empréstimo que será
concedido pela Caixa Econômica. A única preocupação, vou dar o meu parecer, a única preocupação me preocupa um pouquinho a nova Caixa Econômica. Sabemos que ela agora será composta por alguns nomes que me causam preocupação. Por exemplo, vamos negociar um dinheiro tendo que conversar com Gedel Vieira Lima. Eu acho que é um pouco preocupante, mas de qualquer maneira, mesmo tendo que tratar com o novo presidente da Caixa Econômica, já que a presidente Maria Fernanda se exonerou do cargo, sabendo que há uma luta enorme para ver quem compõe a Caixa Econômica, sabendo que os interesses financeiros do nosso país vão estar passando pela mão do ex-deputado Gedel Vieira Lima, que não me parece ser uma pessoa a quem podemos confiar inteiramente, mas mesmo assim, meu parecer é favorável. Parecer da Comissão de Obras é favorável. Para parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público, nobre vereador Carlinhos Mecani. Senhor presidente, parecer favorável. Parecer da Comissão de Administração e Assuntos Ligados ao Servidor Público é favorável. Para o parecer pela Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar, vereador Paulo Pinheiro. Acho que agora tem mais a ver um pouco, é um empréstimo de 142 milhões, se eu não me engano, para obras da Praça da Bandeira, de saneamento. Nenhum de nós aqui será contrário a esse tipo de obra, e é o recurso. Mais uma vez, me preocupa ainda o relacionamento com a nova Caixa Econômica. Nosso parecer é favorável. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é favorável. Para o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira, nobre vereadora Andréa Gouveia Vieira. Presidente, colegas, eu primeiro gostaria de lembrar que esse é o terceiro empréstimo que nós estamos autorizando a Prefeitura a fazer desde o início do governo Eduardo Paes. Dentro desse programa Saneamento para Todos, dinheiro importantíssimo, os 2 primeiros empréstimos totalizaram 400 milhões de reais e destinam-se a Paciência e Jacarepaguá. Eu tentei olhar no FINCOM como é que andam os outros 2 empréstimos, esses 400 milhões, que juntos somam 400 milhões. Bem, não gastamos ainda nem um tostão. Não tem ainda nem licitação. Nada andou a respeito desses 2 primeiros empréstimos que nós autorizamos em 2009 e em 2010. Vamos autorizar mais um, é óbvio. Quem é que não autoriza dinheiro para saneamento? Certamente, o parecer da Comissão de Orçamento é favorável. Mas eu quero lembrar aqui 2 coisas. Primeiro, em 2009, nós investimos 3% do que estava previsto investir, que seriam quase 7%. Em 2010, a previsão de investimento era de 10%, nós não chegamos a 5,5%. Para 2011, a previsão de investimento é de 18%, mas pelo andar da carruagem, nós também ficaremos muito abaixo da nossa capacidade que nós deveríamos estar gastando. Ou seja, estamos no 3º ano e penúltimo ano do mandato do prefeito Eduardo Paes. Estamos autorizando empréstimos, esse dinheiro supostamente estará disponível, porque se o empréstimo está sendo aprovado é porque tem dinheiro na Caixa Econômica. Compartilho a minha preocupação com a do deputado Paulo Pinheiro, mas confio no corpo técnico da Caixa Econômica Federal para nos proteger, vamos dizer assim, e fazer com que o que saia direito. Mas fico preocupada com a competência e eficiência da nossa máquina
de conseguir usar o dinheiro a tempo e a hora e fazer os investimentos e as obras que são necessárias nessa cidade. Nós estamos chegando, estamos já no penúltimo ano do mandato do prefeito Eduardo Paes. E os programas continuam no papel. E estamos aprovando o 3º empréstimo. E não gastamos ainda um tostão dos outros 2. Essa casa tem uma comissão especial que eu acho que foi criada para acompanhar esses programas de saneamento lá da Zona Oeste. Eu gostaria de depois receber um relato dessa comissão sobre se esse acompanhamento está sendo feito, se essa comissão está reunindo, porque eu acho importante a gente, enfim, dar uma satisfação, porque anuncia-se muito, inaugura-se muitas ideias nessa cidade. Todo dia tem uma coisa nova. Então, dá a impressão de que essa cidade está em ebulição. Mas, quando a gente vai ver, as coisas continuam no papel. E quero fazer uma crítica aqui, uma reclamação a essa casa. Há 24 horas que eu estou tentando acessar o FINCOM para acompanhar esse programa, como é que estava a execução dos programas saneamento. E o FINCOM está fora de alcance. Há 24 horas que nós não acessamos o FINCOM nessa casa. Tive que pegar essas informações de outras maneiras. Consegui saber diretamente na Secretaria de Obras, que me informaram. Pelo FINCOM eu não conseguiria. Então, fica aqui também uma reclamação pública sobre o nosso acesso ao FINCOM. Mais uma vez. Obrigada. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é favorável ao projeto. O projeto está em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Projeto, a matéria requer quórum de maioria absoluta. Vereadora, o processo já está em votação. A senhora quer encaminhar? A senhora quer encaminhar? Tudo bem, mas a senhora se importa em encaminhar o projeto? Para encaminhar, nobre vereadora Sônia Rabelo. Não, é uma pergunta à vereadora Andréia, no encaminhamento. Até onde eu me lembre, a vereadora colocou o fato de ter vários empréstimos não executados. Se a vereadora teria uma informação de que quando um empréstimo é tomado, a prefeitura, ainda que não use, começa a pagar juros, se não me engano. Se nós temos essa informação aqui na Câmara e se nós temos a execução dos outros empréstimos e caso a prefeitura venha tomar esse empréstimo de 143 milhões de reais e não usá-lo, porque o projeto, caso no projeto não esteja pronto, se nós, quer dizer, uma municipalidade vai começar a pagar juros em face da disponibilidade de recursos. E quanto seriam esses juros? Né? Esse é o encaminhamento, essa dúvida que eu coloco aqui para a votação. Em votação, o projeto requer quórum de maioria absoluta. Peço aos vereadores que registrem seu voto no painel. Votação liberada. A presidência vai encerrar a votação.
Como o meu terminal aqui da mesa está com defeito, eu registro meu voto favorável, portanto, votaram sim 15 senhores vereadores. Não há quórum para deliberar, nem para dar continuidade aos trabalhos. Antes de encerrar, a presidência convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Lembrando que hoje haverá um evento do vereador João Mendes Jesus, solenidade de entrega de conjunto medalha Pedro Ernesto ao doutor Arthur Monteiro Bastos, diretor do Hospital Nossa Senhora da Saúde. Está encerrada a sessão.